Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! Agora, Antônio, voltando à sua carreira, você conversou com a gente que você trabalhou no Santos e observou jogadores que depois você foi treinar lá no Corinthians. Um deles, Yuri Alberto, né? Verdade. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador que aqui no Brasil já foi grande revelação, aí daqui a pouco conseguiu chegar à seleção, daqui a pouco foi taxado de muito ruim. Foi quando ele chegou no Corinthians. E agora é um jogador também que pode ser, quem sabe, o craque no Campeonato Paulista, enfim, né? Bem ligado, um bom gancho. Pode ser. Estaremos na premiação do Paulistão. Exatamente, teremos o Charla Podcast ao vivo na premiação do Paulistão, que vai ser feita no Pacaembu. Pô, então, a Sensacional. partir das 8 horas no nosso YouTube, hein? Quem sabe o Yuri Alberto não estará com a gente, muito provavelmente. Pô, então você que tá ligado e gosta, e acompanha o Charla, você bota no YouTube do Charla a partir das 8 horas, 20 horas desta sexta-feira. Ao vivo. Vamos estar lá com um cantinho do Charla lá na premiação do Paulistão. Isso aí, os grandes craques passando por o aqui. Yuri Alberto, eu até falava com o Mister fora do ar, porque eu lembro que quando o Yuri Alberto, quando ele chega no Corinthians, ele fala assim, eu já trabalhei com esse jogador, eu sei do que ele gosta, onde ele gosta, que era sempre aquele questionamento, onde o Yuri Alberto vai jogar, ele não é um centroavante, ele joga de lado, joga de costa. Aproveitando a pergunta do Cantarelli, como é que você encontra o Yuri você teve que mexer muito com ele, ele estava num momento sem confiança, ele? Ele e a equipa, portanto. Mas, acho que o contexto em que o clube vivia não era favorável para ninguém. Mas eu não consigo dissociar o jogador da pessoa. Portanto, são duas coisas que estão ligadas e uma depende da outra. E muito daquilo que nós somos advém da nossa educação e da formação. E esse cara aí, e falo com um carinho muito especial, é um menino extraordinário, portanto, de uma sensibilidade enorme, de um carinho enorme, portanto, de uma educação extraordinária, portanto, de um cara que eu criei realmente uma relação e um vínculo forte, portanto, já desde o coisa, porque nós, e eu desde o Santos sabia que ele estava a passar naquela fase de renovação com o Santos e um bocadinho de que ele não queria e ficou um bocadinho encostado, portanto, e nessa altura eu não gosto de ver ninguém isolado, portanto, e se eu tiver que dar a mão, vou dar a mão, ele não vai cair, e isso marca, portanto, e marcou, portanto, e nós nunca perdemos essa ligação, independentemente de estarmos em contextos e em clubes diferentes, portanto, ele acaba depois de ir para o Inter. E depois do jogador, para mim depois foi um prazer revê-lo, portanto, e poder, dessa feita, trabalhar como treinador principal com ele. Ele realmente é um jogador extraordinário, é evidente para um contexto específico de jogo. Se derem este jogador ao Ruben Amorim, ele vai adorar. Já estou a lançar, portanto, porque é um jogador de ataque ao espaço fantástico, portanto, fortíssimo. Depois tem finalização de cabeça, tem de pé direito, de pé esquerdo, é muito solidário com a sua equipa, portanto, sobre o ponto de vista volitivo, ele uma entrega tremenda, doa-se, portanto, às vezes também fico, agora não tanto, porque nós infelizmente vivemos numa vida que hoje somos os maiores, no outro dia somos os piores. E ele viveu também essa situação das redes sociais. Muita coisa. Pronto, e Ele vai ser colocado como moeda de troca no Corinthians. E que não merecia, portanto, e hoje vejo uma felicidade enorme em mim e de o ver dessa forma, porque eu sei que ele está feliz e ele merece tudo. E um dia estávamos numa conferência de imprensa e quando eu disse que você disse que o Yuri Alberto é jogador de seleção, e eu até disse eu não devia estar bem, portanto, ele até estava ao meu lado, portanto é evidente que estava na brincadeira e ele sabe, ele é jogador de seleção, portanto né, esse nível. ele é jogador de seleção, pode ajudar muito, e parece que nós já estamos a falar do Yuri Alberto há muitos anos. O menino ainda tem 24. Portanto, ele mexe pro Premier League, bate aí, sondando. É um menino que merece tudo de bom na sua vida,
pessoal e profissional e fico muito feliz pelo movimento que ele está a viver. E é um jogador, você falou de ataque ao espaço. Isso a gente vai aprendendo com os treinadores que vão passando aqui. Ele voou quando foi do lado do Memphis, né? Tem uma complexidade maior, é claro, entre centroavante, mas hoje parece que a gente tá formando dois tipos mais claros pra mim, assim, que é o centroavante, que é mais de referência, um jogador que de costas. faz o pivô, joga bem de costas, prepara a jogada. Aí eu vou falar do Igor Jesus do Botafogo. Acho que é superior ao Igor Jesus, o Pedro do Flamengo, são jogadores assim, né? E você tem um outro tipo de jogador que é esse jogador de ataque ao espaço. Que a gente aprendeu, por exemplo. Vitor Rocha. O Gabigol, o Vitor Roque, enfim, o Yuri Alberto. É por aí, né? O que é o atacante, o centroavante de ataque ao espaço? Esses centroavantes se destacam muito mais quando eles estamos numa equipa que se calhar joga mais em transição e que tem mais 40 ou 50 metros para correr. Portanto, jogando contra defesas muito mais baixas é mais difícil solicitar essa valência que ele tem, essa competência que ele tem, o que obriga muito mais ele a jogar e se associar. E aí se calhar vamos ter jogadores com mais dificuldade. Agora se eu pedir ao Memphis para jogar em espaços curtos, associar-se e poder receber na frente, ou ele próprio definir e dar o último passe, ele é peixe na água. Ajuda. Agora, se calhar, se eu pedir ao Yuri para jogar em espaços curtos, já vai ser mais complicado para ele. Portanto, o Pedro Raul, se calhar, já se consegue associar e já consegue fazer esse pivô, mesmo dentro em situações de bloco baixo. Muitas das vezes eu até colocava o Pedro associar-se mais numa situação mais para a frente do jogo, em que nós eventualmente estávamos a precisar do jogo, para se juntar mais ao Yuri, porque o bloco dele já estava mais baixo. Portanto, porque aí já não tinha tanto espaço para poder atacar o espaço, o próprio Yuri. Agora, quando ele tem esse espaço, ele é mortífero e se calhar o melhor no Brasil. O Pedro já tem muitas valências. O Pedro já tem essa variabilidade no seu jogo, já consegue jogar em apoio e também já consegue atacar o espaço. Portanto, agora, se eu pedir ao Yuri, Flamengo, joga em apoio, já vais ter mais dificuldade. O Yuri ataca-me o espaço e é a mesma coisa que ele que entra ao peixe, o peixe está a pedir, mete na água, portanto, e ele vai, portanto. Para se atacar o espaço é preciso espaço. Bons jogadores para essa bola sair do meio de campo, né? Também. Agora com melhor qualidade de meio campo, saída de jogo, você falou transição, alguém que coloca essa bola. E que pifa essa bola. Portanto, é o Garro hoje, né? Não, é por isso. Não, é o Garro e o próprio Memphis. Basicamente, Memphis, às vezes eu digo que o próprio Corinthians, hoje jogando com o Garro e com o Memphis, basicamente joga com 2 número 10, portanto, e depois muitas das vezes com a projeção dos dois laterais, mas tem um jogador que hoje cria um diferencial grande dentro da equipa pela gestão dos seus ritmos de jogo e é alguém que sabe acelerar quando é necessário, sabe temporizar quando é necessário, e é o André Carrilho, portanto, e esse jogador veio realmente trazer a equipa para, é evidente, nós estamos a falar do Memphis, que se calhar estamos a está a poucos golos de ser o goleador de sempre da história do futebol holandês. Eu penso que não estou enganado. Sim. Tem que ser titular na seleção da Holanda. Mas o Carrilho veio fazer ali um ponto de equilíbrio e também de ligações da primeira para a segunda, da linha defensiva para ele, e ele consegue passar para uma linha de criação quando está Memphis e está a Garro. Portanto, já ele consegue fazer essas duas tarefas, que é fundamental numa equipa. É a chave da equipe do sucesso do Corinthians no Campeonato Paulista. Né? Libertadores não rolou ele por pouco também. A galera de São Paulo, do lado do Corinthians, tem ainda uma ressalva com o professor Ramon Dias. Eu vejo, você até falando no Beijo é um, que tava pedindo já o Tite já no lugar do Ramon. Mas, indiscutível, a galera se justifica que esses jogadores chegaram e a galera lá do Corinthians, a torcida identifica que tá rolando muito mais uma evolução pela condição dos jogadores serem melhores, serem bons jogadores que trabalham do Ramon. Mas aí daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Se você quiser analisar ali o trabalho... Não, isso aí... o trabalho do Ramon do Ramon. Sobre o ponto de vista daquilo que é ética... Sim, ética, claro. eu não vou nem tecer qualquer comentário, eu só digo se está a ganhar, deixa estar. Eu também concordo contigo. O Ricardo Rodrigues está por aqui dentro do que o Beto está falando. Muitos o criticaram no Corinthians, no seu caso, mas gostaria de ter visto ele com esses reforços.
Você ia perguntar pra ele, exatamente. Você tá assim. falando de Carrijo, de Mendes, o Yuri você recebeu lá. Acho que o Garro não, né? O Garro acho que não. Não, já tinha o Garro. Já tinha o Garro, Mas como é que você vê... Porque o Corinthians, depois da janela do ano passado, da segunda janela, é a janela que o Corinthians dá uma rebastecida. Eu, infelizmente, eu não tive janelas. Eu não tive, não teve, janela, né? não tive janelas nenhuma. Eu, quando cheguei, já praticamente a janela já estava fechada. E, portanto, e naquela De 23, altura, né? E naquela altura também estava estava e esteve sempre num momento caótico, mesmo em termos financeiros, para podermos trazer jogadores. E depois foi no dia 10 de julho. O importante é nós percebermos que dentro dos... E já que estamos nessa matéria, que dentro dos recursos que haviam naquele momento, os objetivos estavam a ser cumpridos, porque estávamos dentro de todas as competições. A porta ficou aberta para todas as competições. Para o Brasil? Não, e depois nós não podemos esquecer como é que ela começou, porque quando eu cheguei, o Corinthians estava na zona de rebaixamento no Paulista, já íamos para o 7º jogo. Portanto, essa foi a primeira, que o primeiro pressuposto é evidente, vou ser honesto, o Corinthians não ia cair ali, portanto, o Corinthians não cair. Aliás, nem olhei para a classificação, portanto... mas o pânico parece que... Nem olhei para a classificação. Aí começam, principalmente os adversários, a falar: o Corinthians vai cair no Paulista. E por pouco não se classificou para as quartas, portanto... Foi na última rodada. E depois foi vencedor do grupo da Sul-Americana, passou 3 fases da Copa do Brasil, portanto os objetivos estavam todos em abertos, portanto, e nós sabíamos que, e já tínhamos feito uma análise, porque há pilares fundamentais que eu não abdico também, que a análise, o analisar é fundamental, porque nós quando nós chegamos a um determinado contexto, nós temos que identificar desafios, identificar oportunidades, identificar problemas e depois as soluções. Portanto, e nós temos que criar planos de ação para os resolver, portanto, e operacionalizar isso mesmo. E foi feito. E nós todos sabíamos, e nós já estávamos a preparar essa janela para virem jogadores. Os que estavam lá eram bons. Nós precisávamos era de outros bons para potenciar esses bons, para tornarmos uma equipa melhor. Um grupo maior também. Melhor. Portanto, é por isso que eu falo. Eu falo até ali ao meu dia. Se gostava de ter ficado, é evidente que gostava, porque o trabalho ficou a meio. Você vai até o meio do... Você chega no... Não. Chega à 13ª rodada. rodada. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!